Temos a previsão de Bolsonaro sobre a Argentina. Ela se confirmou e o país vizinho tem a maior inflação da sua história e maior, inclusive, do que a Venezuela. Vamos assistir o vídeo do Bolsonaro afirmando isso. O Gustavo está pegando... Abre a câmera aí para nós debatermos enquanto, Gustavo, por gentileza. Não precisava... Olha o Gustavo junto com o Birolheiro ali. Não precisava ser muito vidente para saber que ia acontecer, mas Bolsonaro foi desqualificado como todas as vezes e mais uma vez se provou que ele estava certo. Quem não se lembra de o pessoal postando aí, os esquerdistas postando há um tempo atrás, como é bom ter presidente lá, né? Zélia Ducan fez isso. A Zélia Ducan fez no Twitter durante a pandemia, quando Alberto Fernandes foi homenageado pelos profissionais de saúde no Palácio, aplaudiram ele, ela escreveu como é bom ter um presidente. E foi compartilhado por encantadências aqui, inclusive o presidente do PT de Encantado compartilhou. Então, assim, cara, a Argentina era sinal de riqueza, né? A Argentina no século passado ali era sinal de riqueza, né? Tanto que Buenos Aires, a arquitetura de Buenos Aires é inspirada em Paris, né? Eles tinham 100% de alfabetismo, né? Então, o metrô, até me chamou a atenção, o metrô em Buenos Aires, em 1912, tinha metrô na Argentina. No Brasil veio 70 anos depois. E o peronismo conseguiu liquidar com tudo isso. Depois veio o kirchnerismo, né? Teve o período do Macri ali que eles tentaram iniciar, se reerguer, e agora em 2 anos, né, o Alberto Fernandes conseguiu destruir a Argentina, com uma população que 75% recebe auxílio do governo. 75% da população argentina recebe algum auxílio do governo. Então quer dizer que os outros 25% têm que trabalhar para sustentar esses outros. É uma matemática que não tem como fechar. Não tem como fechar que uma pessoa tem que trabalhar por 4. Então, a Argentina não tem mais, né? Tanto que a inflação agora passou a Venezuela, gente, é um prêmio, né? Tu conseguir passar em 2 anos a inflação da Venezuela, que a Venezuela o pessoal está passando fome lá, e a Argentina está para o mesmo caminho. Esse é um exemplo do fim do governo populista, né? Foi na Venezuela, foi lá em Cuba, foi, né? Está sendo na Argentina, né? Para vocês terem uma ideia assim, dos absurdos na Argentina, um deles é que o pessoal lá do sul da Argentina, do Ushuaia ali, de El Calafate, essa região toda aí mais ao sul, eles têm subsídio no combustível. Eles pagam 10% a menos do combustível de quem mora em Buenos Aires. Não tem por que alguém do país sustentar a outra parte, entendeu? Isso é um absurdo. Mas qual é o interesse? É o interesse eleitoral. O Kirchner, por exemplo, eles são donos praticamente de El Calafate, né? Eles transformaram aquilo num polo turístico para valorizar todas as terras dele lá. Eles têm milhões de metros quadrados, né? Então, tipo assim, tudo é um interesse particular usando o dinheiro público, né? E não se importando com o fim. O dinheiro não é deles, entendeu? Usa como quer. É a mesma coisa da política do PT. O importante era anunciar a obra, ganhar a comissão e depois se ia sair a obra, se era de interesse da sociedade ou não, isso era de terminar menos. Era de menos, né? O importante era começar e ganhar dinheiro e acomodar o dinheiro para os padrinhos. Eu estava aqui tratando sobre a entrevista do Alan daqui a pouco, que ele vai entrar, e eu acabei, não sei se o Davis falou sobre isso, mas a Argentina era essa potência e ela começou em decadência com o peronismo. Você citou exatamente isso aí. E depois veio e o kirchnerismo é uma sequência do peronismo. E o peronismo aqui no Brasil, ele é equivalente ao varguismo, ao getulismo. Que as pessoas acham que Getúlio Vargas foi um grande homem para a nação. Getúlio Vargas foi um ditador que conseguiu, não destruiu o país, porque nós depois tivemos alguns homens que tentaram retomar. Mas a esquerda, quando assume o poder, a gente consegue ver o que acontece. Nós temos mais uma pauta ainda, a Hora do Mito, isso? Vamos para a próxima pauta, em seguida entramos com o Alan dos Santos. A Hora do Mito no Ele Não. Na Hora do Mito de hoje,
Bolsonaro expõe queda drástica de invasões de terra pelo MST durante o seu governo. Vamos assistir o vídeo da última live do presidente Bolsonaro. O Gustavo está colocando aí o vídeo no ponto. Nós não rodamos o vídeo da Argentina, Gustavo. Como o programa aqui é ao vivo, nós temos algumas situações. Enfim, o Bolsonaro está mostrando que depois da sua posse, Gilmar Facchini, a redução das invasões de terra foi significativa, né? Tem aquele ditado lá, que quem tem medo, né? É só armar a população e aí começar a parar com esses absurdos. Propriedade privada é sagrado, entendeu? Quer fazer uma política de governo de distribuir terra e tal, como faz a política de governo e distribui dentro das 4 linhas, que nem o Bolsonaro costuma dizer. Agora, ficar invadindo propriedade aí vai levar chumbo. Eles se acostumaram mal, né, Davis? O MST sempre foi protegido. Inclusive, eles reclamaram esses dias que o presidente Bolsonaro tem ameaçado eles demais, né? Na verdade é o seguinte, né? Tem 3 fatores que para mim é fundamentais para essa queda drástica, né? Primeiro, o esgotamento da receita desses sindicatos aí, que eram abastecidos com muito dinheiro público para eles fazerem justamente essas invasões, essas balbúrdias aí. O armamento pro agricultor, o agricultor antes podia ter dentro da casa dele, vamos dizer, uma fazenda, o cara podia ter dentro da sede, não, agora ele pode todos os locais. E, claro, isso aí intimida. Um videozinho rapidinho do Bolsonaro falando sobre isso. Henrique Cardoso, que ele ficou 8 anos no governo, a média de invasões por ano foram 305, quase uma por dia, né? No governo Lula, 8 anos também, média 246. No governo Dilma, 182 invasões. No governo Temer baixou bastante, 37 mil. E no nosso governo, ou melhor, 37 invasões por ano, desculpa aí. E no nosso governo, 5 invasões por ano. Bem, o que aconteceu para cair tanto invasão de terra no nosso governo? Lembra de invasão de terra? Alguém que invadiu uma fazenda, uma propriedade privada. Um fazendeiro, obviamente, né? Que levou anos para ter aquilo, gastou, investiu. Olha lá, um bando de desordeiros, para não falar terroristas, e armado, e toma a propriedade do cara, e o cara fica brigando na justiça, como alguns brigam até hoje, tá? Coisa foi invadida ali há 10, 20 anos atrás. Então o que nós fizemos? Primeiro, tirar dinheiro de ONG. Tinha muita estatal aí que via ONGs, né, alimentava o MST, tivemos fora. A outra foi a questão do armamento. Hoje em dia, o parlamento aprovou, obviamente, é um projeto lá permitindo aí a posse estendida da arma de fogo. Então, até o ano retrasado, o proprietário rural podia usar a sua arma dentro da sua casa. Agora não, ele pode pegar o teu cavalo, Tá tudo certo, vocês estão me vendo bem aí? em todo o perímetro da sua fazenda, ele anda armado. Logicamente, Beleza, inibe a invasão. E uma coisa muito importante, titulação de terras. Ou seja, estamos dando aqui um título de propriedade àqueles que, no passado, né, entraram num programa de assentamento. Então, quando você dá o título de propriedade para essas pessoas, muito esperava 30, 40 anos, ela passa a ser dona daquela propriedade. Ela aquilo é dela. Permite ela fazer empréstimo em banco, se quiser. O que fizer ali é seu, vai deixar para os teus filhos e para os teus netos. E uma coisa muito importante, entre a posse e a propriedade, valoriza muito aquela propriedade. Até 3, 4 vezes mais do que valia antes. Então, o que inibiu e muito o trabalho do MST foram as ações aqui do nosso governo. Você imagina? Da MST. E temos agora ao vivo, direto dos Estados Unidos, Alan dos Santos. Muito bom dia, Alan dos Santos. Seja bem-vindo ao Ele Não. Bom dia, meus caros, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certo. Sabe que nós estamos aqui, nós íamos te chamar de vizinho, né? Porque nós estamos em Encantado, ao lado de Monte Belo, onde tu residiste, Bento Gonçalves. Né? E tu saiu do frio da serra, mas tá pegando um frio maior aí, né? Até que aqui na Flórida nem tem tanto não, mas quando eu tava na Virgínia, sim. Vocês estão no paraíso, isso é a melhor coisa do mundo. Eu até brinco com quem é de Porto Alegre e falo assim, ó, gaúcho mesmo é na serra. É onde você vai comer melhor, onde você vai ter o melhor vinho, vai ter o melhor churrasco. Isso é paraíso. É verdade. Nós estamos na cidade, Alan, que tem o maior Cristo protetor do mundo. Nós construímos um Cristo com dinheiro da comunidade, sem recurso público, de 43,5 metros, maior que o do Rio de Janeiro, que é a tua terra natal, né? Então nós também temos os nossos orgulhos aqui, e esse também será um ponto turístico da região. Que coisa boa. Alan, para o bom andamento da nossa entrevista, está proibido chamar o Alexandre de Moraes de cabeça de ovo por razões óbvias, tá?
começar era... Brincadeiras à parte, Alan. A pergunta que as pessoas mais têm nos feito desde que nós anunciamos a tua participação aqui no Ele Não, como é que está a situação jurídica do Alan? Porque muito se ouve aqui no Brasil que depois da determinação do Alexandre de Moraes da prisão e ele acionou a Interpol, né, que tu estavas como foragido, consta como foragido aqui na imprensa, e nós sabemos como essa imprensa trata de modo mentiroso as informações. Nós queremos saber de ti, qual é a situação hoje jurídica de Alan dos Santos? Só um prelúdio, né, de toda essa situação. O Brasil, há um tempo já, ele vive desmandos do poder judiciário e que tem chamado a atenção da comunidade internacional. Isso não é só com relação à direita, não. Algumas pessoas que foram alvos da Lava Jato, algumas, né, foram alvos de ilegalidades e autoritarismos, inclusive um advogado famoso, até advogado do PT, se eu não me engano, conseguiu, inclusive, tirar o nome dele na lista da Interpol, ficou fora do Brasil durante um tempo. Eu acho que ele nem voltou ainda para o Brasil. Eu sempre esqueço o nome dele. Mas não é difícil de encontrar. Coloca advogado, Interpol, Moro, Lava Jato e vocês vão ver aí. O Tacla Duran? Isso, ele mesmo. Que é isso? Tacla Duran, ele mesmo. Eu tinha esquecido o nome dele. Então, assim, há um tempo o judiciário brasileiro não está sendo levado a sério como um país de estrutura organizacional, institucional, como um Estado de Direito, né? Já tem um tempo já que o Brasil, infelizmente, perdeu esse status. Em relação ao meu caso, eu vim investir nos Estados Unidos. A Terça Livre era o maior canal de notícias de direita do hemisfério sul do planeta Terra, ou seja, não tinha nada a não ser nos Estados Unidos que fosse maior do que o Terça Livre. Então nós tínhamos o maior meio de comunicação, inclusive maior do que os meios de comunicação de conservadores da Inglaterra, no Reino Unido, lá o Nigel Farage, que inclusive eu encontrei pela terceira vez no CPAC. Então, era um meio de comunicação grande, uma empresa consolidada, e nada melhor do que você fazer com que isso cresça no meio hispânico, né? As pessoas que falam em espanhol nos Estados Unidos, ter uma parte em inglês e também falar com brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos. Vim para cá e o Alexandre de Moraes, então, achando que o mundo gira em torno daquelas circunstâncias da qual o Brasil está inserido, né? Onde quem é que julgará os juízes, né? Lembram bem do que disse o próprio STF, na pessoa, acho que da Rosa Weber, se eu não me engano, quando o Pinheira, ex-presidente do Chile, né, perguntou para ela, tá, mas e se a Suprema Corte se equivocar? Né? Quem que pode corrigir isso? E ouviu-se, então, ali só Deus, então, pode socorrer a população num equívoco do STF. Bem, o Brasil vem passando por uma crise institucional há décadas, de sucateamento. Não temos mais a seriedade que nós tínhamos há poucos anos atrás, há poucas décadas atrás. O Brasil gozava de uma respeitabilidade na comunidade internacional, mesmo como um país de terceiro mundo. E aí o Alexandre de Moraes escreve com um péssimo português, que, falando de mim, né, ele escreve o seguinte: essas condutas de elevado grau de periculosidade se revelam não apenas como meros crimes de opinião. Bem, a língua portuguesa é muito clara. Ele está falando essas condutas de elevado grau de periculosidade. Quais? Falar. Eu não tenho grupo, não tenho milícia, não faço parte de nenhum partido político, enfim. E aí, por não conhecer a língua portuguesa, o Alexandre de Moraes mostrou ao mundo quem ele é. Quando ele diz se revelam não apenas é equivalente a também, né? Uhum. Então, essa é a língua portuguesa. E não só a língua portuguesa, isso é a gramática geral, né? Em inglês é assim, em latim é assim. Então ele botou, se revela não apenas e como meros crimes de opinião. E mero é parte. Mero é parte de algo. Você pode afirmar ou negar, né? Ele é
mero isso, ou ela não é, uma mera advogado, coisa do tipo. Então, mero é parte. Então, se é parte do quê? Parte de crime de opinião. Então, Alexandre de Moraes colocou isso no pedido, né? Ele e a Polícia Federal, a doutora Denise com 2S, como bem disse o Augusto Nunes, que tem o 2S da SS nazista de modo muito interessante, né? Ela ter 2S no nome dela. E eles fizeram essa lambança jurídica e, óbvio, né? Apresentei isso às autoridades americanas e recebi a carta do governo americano dizendo: ninguém pode te retirar daqui. Mais do que isso eu não vou dizer, porque eu não tenho que dar satisfação ao Alexandre de Moraes, que poderá ouvir amanhã o que eu faço da minha vida, né? Para vocês, no momento oportuno, talvez a gente possa, num bate-papo, conversar, eu explico. Mas, publicamente, basta dizer isso. O governo americano me deu uma carta dizendo: ninguém pode te remover daqui. E aqui eu sou um cidadão livre. Eu estou protegido pela Constituição americana, posso exercer a minha atividade jornalística, posso exercer minha profissão, que isso não será considerado crime. No Brasil, né, para efeitos práticos e burocráticos, sim, de fato, para as autoridades brasileiras eu seria então um criminoso que comete o crime de opinião.